Nós estamos estudando a possibilidade da superação da glossofobia, o medo de falar em público. Na videoaula anterior, nós aprendemos sobre 3 grandes personalidades históricas do Ocidente, Lincoln, Churchill e Gandhi, que tinham medo de falar em público, mas superaram e se destacaram. Se grandes homens da história tiveram, nós também podemos ter, mas assim como eles superaram, nós também podemos superar, ok? Então, nesta nossa videoaula, nós vamos começar a estudar algumas técnicas que podem, alguns procedimentos, vamos assim dizer, que podem nos ajudar a superar o medo de falar em público. Então, preste atenção comigo. Nós não vamos esgotar estas 7 técnicas ou estes 7 procedimentos nesta videoaula. Nós vamos falar 3 agora, 3 nesta videoaula e 4 na videoaula que vem a seguir, ok? Então, vamos para a tela, acompanhe comigo aqui. 7 atitudes, muito bom, 7 procedimentos, por exemplo, que vão ajudar você a falar em público. Primeira atitude, primeiro procedimento, comece pequeno e não tenha nenhuma vergonha disso, ok? Seja humilde, especialmente se você estiver começando agora. Comece falando a grupos menores. Na verdade, de acordo com a opinião de alguns autores, o tamanho da audiência não vai fazer diferença. Mas, se você está começando agora, comece falando a grupos menores. Se você dominar o assunto, o medo que antecede a fala vai diminuir até desaparecer rapidamente, ok? Esta é a primeira atitude, ou este é o primeiro procedimento. Comece pequeno. Eu me lembro, de mais ou menos muitos anos atrás, quando eu comecei os meus estudos teológicos, comecei a minha vida de seminarista, que a minha igreja me encaminhou para uma pequena congregação num dos bairros mais distantes da cidade. Você vai entender, eu comecei pregando para crianças pobres de um bairro afastado na cidade onde eu morava. Olhando para trás, eu poderia dizer, foi muito bom. Comecei bem pequeno, comecei com as crianças, né? E depois, muito tempo depois, é que me foi dada a condição de começar a me comunicar, a pregar para grupos maiores e para adultos, vamos assim dizer. É só uma ilustração que talvez sirva para ajudar você com relação a esta primeira atitude para superar o medo de falar em público. Não tenha vergonha, comece pequeno, pequenos grupos. Então, 2 pontos que podem ajudar. Comece falando para pessoas que você conhece, familiaridade ajuda. E comece falando de temas que você domina, isso também vai ajudar, ok? Vamos continuar aqui, venha comigo. Bem, segunda atitude tem a ver com o que falamos agora há pouco, olha. Prepare-se bem. Não há nada melhor para vencer o medo de falar em público do que conhecimento profundo do conteúdo. Você estará inseguro porque precisará falar em público. Esse é o seu medo. Mas o fato de você estar bem preparado será um fator preponderante, um fator que vai ajudá-lo a enfrentar o público. Você vai tranquilo, sabendo que domina o assunto que irá apresentar. Então, pratique quantas vezes quiser. Alguns autores vão sugerir, pratique diante de um parente, né? Marido, pratique pregando para a esposa. Esposa, pratique pregando para o marido, porque vocês não terão dificuldades de compartilhar as suas impressões do desempenho de um ou outro. Também aqui diante de um amigo. Alguns autores sugerem que você pratique diante de um espelho antes da sua apresentação. E outros ainda vão sugerir que você grave, agora que nós temos câmeras filmadoras nos nossos celulares, grave e assista para você avaliar como foi e perceber quais pontos precisa melhorar. São sugestões apenas, ok? Mas uma advertência importante. Cuidado com o improviso, né? Nós brasileiros somos meio dados ao improviso.
E por que nós estamos falando um pouquinho sobre a importância de estarmos atentos à questão do improviso? Na nossa cultura, costumamos dizer assim: fui convidado para falar em público, não tive tempo de me preparar, então eu vou improvisar. Na opinião de alguns autores, e nós vamos ver um aqui muito importante, essa é uma compreensão muito equivocada sobre o que realmente significa falar em público de improviso, ou improvisadamente, né? Fui convidado para falar em público, como não tive tempo de me preparar, vou improvisar. Vamos com calma nessa hora, ok? Vamos ver aqui o que diz essa autoridade sobre o assunto. Venha comigo. Vejamos o que Charles Haddon Spurgeon, famoso Spurgeon, príncipe dos pregadores, escreveu sobre o improviso. Estas aqui são palavras de Spurgeon sobre o improviso. O pensamento do homem que se acha firme sobre os seus pés, dilatando-se sobre um tema que conhece bem, pode estar muito longe de ser pensamento que lhe ocorreu pela primeira vez. Pode ser a nata das suas meditações, aquecidas pelo calor do seu coração. Tendo antes estudado bem o assunto, embora não no momento, pode comunicar-se muito poderosamente. Ao passo que outro homem, sentando-se para escrever, pode escrever somente as suas primeiras ideias, provavelmente vagas e insípidas. Nesse caso, não tentem falar de improviso, a menos que tenham estudado bem o tema. Paradoxo que é conselho da prudência. Conseguiu perceber aí qual é o conselho, qual é a advertência de Spurgeon? Spurgeon escreveu muitos livros. Spurgeon escreveu lições aos meus alunos que tem a ver com hermenêutica e homilética. Você pode ler lições aos meus alunos de Spurgeon. Foi considerado o príncipe dos pregadores. Então não é qualquer um, é alguém que pode falar com autoridade sobre o assunto. E ao contrário do que nós costumamos pensar, fui convidado para pregar, como não tive tempo de me preparar, vou improvisar. Ele diz que não. Só pode improvisar quem está bem preparado. Você percebe que ele disse aí. Talvez você tenha estudado o tema antes, mas ele está em você. Você o domina. Então, não deu tempo de preparar imediatamente, mas você traz aquilo consigo. Então, você pode improvisar. Mas quem realmente não tem domínio do assunto, quem não se preparou anteriormente, aquele que acha que vai conseguir fazer assim rapidamente na pressa, ele diz, não tentem improvisar. Então é bem diferente desse pensamento comum que nós temos na nossa sociedade brasileira. Se você for convidado, de acordo com o Spurgeon, se você for convidado para pregar, mas não se considerar bem preparado, em vez de tentar improvisar, porque isso não é improviso e você não estará preparado, é melhor você gentilmente, educadamente, polidamente declinar do convite. Dizendo assim, olha, nesse momento, nessa ocasião eu não posso, mas eu vou me preparar melhor e então eu vou aceitar o convite para uma outra oportunidade. É algo para nós pensarmos a respeito, ok? Bem, temos aí a foto de Charles Haddon Spurgeon. Na capa dos livros geralmente vem C.H. Spurgeon. Nasceu em 1843, faleceu em 1892, foi um pregador batista inglês, conhecido como o príncipe dos pregadores que eu já havia mencionado. Ok? Bem, vamos prosseguir então o que temos pela frente. Das 7 atitudes, esta aqui é a terceira. Não decore. Se Spurgeon termina nos dizendo assim, não improvise, aqui nós temos o não decore. Ainda que o discurso lido seja uma modalidade reconhecida, você não dominará a arte de falar em público decorando o seu texto inteiro, palavra por palavra. Antes, como um verdadeiro profissional, conheça bem o seu material para se lembrar dos pontos principais, para se lembrar dos subtópicos e também dos exemplos. Nós mencionamos aqui
que o sermão lido é uma modalidade. Talvez isso não seja muito comum na nossa cultura. Penso que muitos de nós consideraria estranho se o pastor da nossa igreja lesse o sermão palavra por palavra. Mas, em termos de oratória, como eu disse aqui, a leitura ela é uma modalidade. A grande questão é você dominar bem as técnicas desta leitura. Curiosamente, você pode encontrar, oferecidos por diferentes instituições, na internet, cursos sobre leitura em voz alta. E estes cursos de leitura em voz alta, é bem assim que se apresentam, eles podem ajudá-lo a dominar essa técnica, essa modalidade de discurso lido, que ainda que seja um tanto estranha para a nossa cultura, é reconhecida, ela é aceitável, é uma modalidade, ok? Então, vamos prosseguir, temos mais aqui. Jezra Kay, professora e escritora norte-americana, dá algumas orientações sobre essa modalidade que nós estamos falando, o discurso lido. Então, vejamos. Sobre o discurso lido, sugestões da professora Jezra Kay. Use uma fonte grande, mínimo de 14, né? O tamanho da fonte. Você vai imprimir o seu sermão ou vai ler na tela do seu tablet. Letra grande pode ajudá-lo. Aqui mais. Deixe muitos espaços em branco na sua página. Os espaços ajudam para você não se confundir em que ponto está da sua leitura, ok? Deixe o texto mais agradável. Terceiro, coloque apenas uma frase em cada parágrafo para não se perder. Mais, deixe uma linha em branco entre as frases. Esse espaço vai impedir que você se perca ou se confunda. Numere suas páginas com números bem grandes, né? Números bem grandes para você saber em que página está. Outras sugestões da professora Kay. Não grampeie as páginas e não as imprima em frente e verso, apenas frente. Você não vai dobrar as folhas, você vai passar as folhas. O movimento é mais delicado, mais suave, contribui para você e para os seus ouvintes. Mais um conselho, use marcador para destacar palavras ou frases importantes. E, se o ponto que você está discutindo continuar na próxima página, coloque um grande sinal no canto inferior direito, para se lembrar de não perder energia ao chegar ao final da página, mas sim de manter o foco, de manter o ritmo e continuar a sua discussão. Como eu vou fazer agora, passando aqui, mostrando para você uma fotografia da professora e escritora Jezra Kay, que escreve sobre a arte de falar em público e dá conselhos sobre quando você optar pela modalidade do discurso lido. Bem, se você imprime os seus sermões, leva para o púlpito em folhas de papel, estes conselhos que a professora Kay deu certamente serão úteis. Você vai poder observá-los e ver que adotando vai facilitar o seu trabalho de se localizar na leitura do seu sermão. Caso você seja mais, entre aspas, mais moderno, né, do que nós que usamos o papel, você usa o celular, você usa o tablet ou o seu notebook, não tem problema, você vai poder adaptar, como por exemplo, fontes de tamanho maior, mais espaços, para não se perder na leitura do seu sermão, ok? É isso, nós vamos continuar esse tema na nossa próxima videoaula, será a última desta unidade. Eu espero por você, até lá!